Salmo 99, versículo 5. Ele diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante dos seus pés, pois é santo. Primeira coisa que nós temos que entender, ele fala aqui duas coisas, né? Exaltar e prostrar-se. Prostrar-se é se render a Deus. Prostrar-se fisicamente é uma pessoa se jogar ao chão, se deitar. Isso nós vemos ali aquele filme que eu já falei isso aqui, expliquei, né? Aquele filme que retrata as pessoas chegando diante dos reis e a pessoa se deita, se prostra mesmo, se prostra completamente, porque naquela posição ele está dizendo o que? Eu estou entregue a ti, eu estou rendido a ti, eu não tenho força, não tenho resistência nenhuma, você faz o que quer, como se estivesse dizendo isso. Agora, prostrar-se sem precisar, sem ser fisicamente, que é o que ele pede aqui, que não precisa você se jogar no chão, se atirar, é no coração, né? Um coração prostrado, rendido a Deus, um coração sem resistência à palavra de Deus, porque o que mais nós vemos é o ser humano resistindo a Deus. Esse dia mesmo nós tivemos aí uma infeliz comentário de alguém que se acha importante na sociedade, a sociedade é importante, que disse que, até falou que a Bíblia era um lixo, que tinha que reescrever a Bíblia rápido, porque tem muita coisa que na Bíblia que não presta para a sociedade de hoje. Coitado. Então quer dizer, e se você for falar com essa pessoa, ela diz assim: eu tenho Deus também. Não, Deus também está comigo. Mas, no entanto, ela jamais se prostra à vontade de Deus. A palavra de Deus está na palavra dele. Então, primeira coisa, nós devemos nos prostrar a Deus. E ele diz, e exaltar, né? Exaltar a Deus. Exaltar quer dizer colocar num lugar alto, fazer daquela pessoa, no caso aqui de Deus, algo glorioso. Mas espera aí, Deus já é exaltado, precisa que eu exalte? Exaltar na nossa vida, né? Colocar Ele acima de tudo. Por exemplo, as pessoas exaltam tanta gente. As pessoas, você vê a sociedade exaltando político bem corrupto às vezes, mas exaltando, colocando no patamar que essa pessoa é boa, que essa pessoa é isso, que essa pessoa é aquilo. Às vezes o cara está só aprontando, mas as pessoas exaltam, coloca numa posição. E Deus, nós temos exaltado? Bom, nós devemos exaltá-lo, colocar Ele acima de tudo, Ele com a sua grandeza. Esse exaltar aqui é reconhecer sua grandeza, reconhecer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é perfeito. Por que eu estou explicando isso? Porque quando fala exaltar a Deus, você pode pensar, mas exaltar como? Deus já é exaltado, Deus já é grande. Se eu me desprezá-lo, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo grande. Mas é exaltá-lo, fazê-lo grande em questão de reconhecimento, é o reconhecer que Ele é reconhecer sua grandeza, exaltar perante as pessoas, perante a sociedade. Não, meu Deus é grande, meu Deus é poderoso. E nas minhas atitudes, né, de obediência, de colocar Ele acima das minhas vontades. Então, exaltai a Deus e prostrai-vos, se rendei a Ele. E por quê devemos fazer isso? Por medo? Por isso? Não. Ele disse que nós devemos exaltar a Deus porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Nós devemos glorificar, exaltar, devemos nos render a Ele. Não é porque Ele pode nos causar um dano, porque Ele pode fazer um mal a nós, porque Ele tem poder de tudo, não. É porque Ele é santo. Então a primeira coisa que eu vou buscar é compreender essa santidade de Deus,
essa perfeição de Deus, e eu diante desse ser tão supremo, tão santo, tão perfeito, eu exaltá-lo, eu colocar ele, eu compreender, eu reconhecer que ele está acima de tudo, está acima de todos, e me prostrar, quer dizer, não oferecer resistência. É aquela questão, vamos aprendendo a palavra dele e vamos fazendo o que ela manda. A nossa carne, a nossa natureza humana quer sempre resistir a Deus, quer sempre resistir, porque tem vontade própria. Aí diz, Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamava ao Senhor e ele os ouvia. Aqui já vem mostrando o caráter do nosso Deus. Em outro salmo, o salmista diz, Deus é aquele que ouve as orações. Então Deus ouvia Moisés, Deus ouvia Arão, Deus ouvia os sacerdotes, Deus ouvia Samuel, que invocava ele. E ele também nos chama a invocar. A palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele nos chamava a invocar. Então nós temos que assistir. Se Deus ouvia aos sacerdotes, se Deus ouvia a Moisés, se Deus ouvia a Samuel, se Deus ouvia aqueles que lá no passado invocavam a ele, a Arão, ele vai me ouvir também. Ele vai me ouvir também quando eu invocar. Isso aqui nos leva ao quê? A compreensão que Deus é um Deus atento às nossas orações. Por exemplo, você está aqui hoje, você está orando pela sua família, e de repente você veio também até orar para você mesmo, alguma coisa que você está passando, você precisa de uma resposta de Deus. Você tem que entender, não, eu estou diante de um Deus que ouve oração. Eu estou diante de um Deus que Moisés invocava e ele ouvia, que os sacerdotes invocavam e ele ouvia, que Samuel invocava e ele ouvia, que Arão invocava e ele ouvia. Então esse Deus também é o mesmo Deus. Se eu invocar, ele vai me ouvir, ele vai me ouvir, ele vai atender, ele vai me responder. Porque isso é uma coisa tão óbvia, mas é algo que nós precisamos nos lembrar. Porque hoje tem pessoas que chegam na igreja e ela não diz uma palavra para Deus, e às vezes ela está cheia de problemas. Tem pessoas que vêm, cristãos que vêm na igreja, na hora da oração ela não diz uma palavra, mas quando ela sai lá fora, ela encontra alguém e ela começa a conversar com todo mundo, contar toda a sua vida e os problemas que está enfrentando. Primeira pessoa que ela encontra, ela diz, não, porque eu estou doente, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo, porque eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, porque eu estou passando por isso, que eu estou passando por aquilo, mas ela não sabe invocar a Deus, ou ela não crê que Deus é um Deus que ouve oração. Porque se ela cresce, ela invocava a Deus. Ela diz, espera, eu estou passando por essa luta, eu vou invocar a Deus, eu vou entrar em oração. Eu cheguei na igreja, o pastor está orando, está abrindo a reunião, está fazendo oração, eu vou clamar aqui a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou invocar a Deus, eu vou colocar diante de Deus a minha necessidade. Por exemplo, tem pessoas que contam os problemas da família para todo mundo, menos para Deus. E o pior, às vezes arruma até confusão, que às vezes tem coisas na família que alguém da família não quer que se espalhe, a pessoa fala para alguém, alguém vai e fala para o outro, e de repente chega nos ouvidos daquele, e a coisa deveria falar com Deus, deveria invocar a Deus. Deus, olha, está acontecendo isso e isso com minha família, e eu estou aqui, ó Deus, para resolver isso diante do Senhor. Eu não tenho capacidade, eu não sei como resolver, não sei que o Senhor pode, e por isso que eu invoco. Então quer dizer, voltando aqui, Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocam o seu nome, clamava ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, e eles guardavam seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Aqui tem um segredinho, né? Eles invocavam a Deus, e Deus lá na coluna de nuvem, quer dizer, quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus seguiu aquele povo guardando,
ia ali uma nuvem, e dali Deus respondia a eles as orações. Deus ouvia e respondia. Hoje Deus não vai nos responder numa coluna de nuvem. Não adianta você ficar olhando para o céu, para tem uma nuvem lá especial, onde Deus está falando conosco. Deus responde através da palavra dele, ele através das escrituras sagradas. Então nós temos que clamar a Deus, invocar a Deus, buscar a ajuda dele e dar atenção ao que ele fala na sua palavra. Aquilo que ele falar na palavra dele é a direção dele para nós. Você veja que eles, o Moisés, o Arão, os sacerdotes, eles clamavam a Deus. Deus respondia, falava com eles da coluna de nuvem. Aí diz assim: e eles guardavam os testemunhos de Deus, eles guardavam o que Deus lhe falava. Nós temos que estar atento ao que Deus fala na sua palavra. Nós temos que estar atento àquilo que Deus nos ensina para a gente guardar. Porque o segredo de ser abençoado é a gente saber falar com Deus, mas a gente também ter ouvidos para ouvir a Deus e disposição para guardar o que Ele nos manda. Porque às vezes o que está nos atrapalhando na vida, o que está causando problemas na nossa vida, é justamente a maneira como nós estamos nos conduzindo fora da direção de Deus. É como um filho que está na casa dos pais e está andando na obediência dos pais. Dificilmente esse filho vai quebrar a cara. Aí de repente ele sai da casa dos pais e ele vai ver sozinho, por conta própria, e ele começa a fazer, como diz assim, o que lhe dá na mente, e começa a agir de qualquer maneira. Se mete em confusão. Eu estava até conversando ontem com a minha irmã, a gente estava falando de coisas da vida, e eu estava falando para ela assim: olha, o tempo que eu vivi na casa do meu pai, ouvindo a ele, eu evitei de fazer um bocado de coisa que me trazia dano, porque ele estava dando orientação, e as orientações dele, mesmo que eu não gostasse, era para evitar coisas que me traria dano. Quando eu saí de casa e fui morar sozinho, aí eu fiquei tomando próprias decisões, que vinha na cabeça eu fazia. Quebrei a cara em muitas coisas, porque fiz muita coisa errada, que se o meu pai tivesse do meu lado, ele ia dizer assim: não faz isso. Se eu desse ouvidos, eu não ia quebrar. A mesma coisa é Deus. Deus é nós recebemos. Deus nos recebeu como filhos e nós o recebemos como pai. Então Deus, na sua palavra, Ele quer falar conosco, nos orientar em coisas que não convém para nós não fazermos, porque aquilo vai na frente, vai trazer danos. O mundo é cheio de coisas atrativas, é cheio de coisas que aparentemente são boas, e quando se começa é agradável, mas que no final tem um resultado péssimo. Então, quando nós somos orientados e damos ouvidos ao que Ele diz, o que Ele nos fala, nós vamos evitar. O segredo de vivermos bem com Deus é estar dando ouvidos à palavra dEle, porque na palavra dEle vai nos ensinar justamente o que não devemos fazer, o que pode nos complicar a nossa vida, e aquilo que nós devemos fazer para melhorar. Toda a direção de Deus é para você melhorar a sua vida, é para você se dar bem. E tudo que Ele diz para você evitar, mesmo que Ele está dizendo que você tem que deixar algo que te agrada fazer, Ele está dizendo aqui, quem sabe aquilo vai trazer dano lá na frente. O preço daquilo ali depois vai ser cobrado caro. Continuando aqui, na coluna de nuvem, eles falavam, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhe deram. Tu os escutastes, Senhor nosso Deus. Tu fostes o Deus que me perdoastes, ainda que tomaste vingança dos seus filhos. Aqui tem uma coisa que tem que andar com Deus, nós temos que aprender. Primeiro, Deus é santo, então Deus não se mistura com o pecado. Deus não passa a mão nos erros de ninguém. Não, está tudo bem, vou fechar os olhos, não estou vendo nada. Não, isso não acontece. Há um preço a pagar pelo pecado. Há um preço a pagar. Agora,
Deus é um Deus que nos escuta, e Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados. Ele fez isso no passado com aqueles homens que andaram com ele. Deus escutou eles, eles oraram, pediram. Quando eles erraram e pediram perdão, Deus escutou e perdoou. Mas também Deus tomou vingança dos erros deles, quando cometeram. Você quer ver um exemplo? O exemplo é Davi. Davi cometeu um pecado terrível, adulterou e ainda mandou o marido daquela mulher para a frente da guerra para ser morto, para que ele ficasse numa boa. E quando ele soube que aquele homem tinha sido morto na guerra, ele disse: ninguém vai descobrir que eu me envolvi com a mulher dele, vai nascer um filho aí, vamos dizer que é dele mesmo, porque ele tinha até já armado, trazido aquele homem ali para que tivesse essa ideia quando nascesse um menino, sendo que o menino era de Davi. Quando Davi soube que ele não estava morto, Davi ficou tranquilo. Não, guerra é isso mesmo, as pessoas morrem na guerra. Aí Deus manda um profeta, fala para o Davi o quanto ele está errado, ele estava seguro de si. Aí Deus disse: não, você está errado, você está bem não. Aí Deus disse: mas eu perdoei o teu pecado. Perdoou, que bom. Só que não deixou impune. Não deixou. Deus disse assim: eu perdoei. Por que Deus perdoou? Como Deus perdoa e não deixa impune? Pelo seguinte: Deus perdoou aquele pecado. Naquela época, na lei de Moisés, o adúltero teria que ser morto. Teria que ser morto. Naquela época, a lei de Moisés, quem matasse alguém, também a família tinha o direito, alguém da família tinha o direito de vingar. Era o chamado olho por olho. Não era dentro por dentro, não, era vivo por morto mesmo. Morto por morto. Matou meu parente, eu vou lá e mato o cara. Eu tenho o direito de fazer isso. Isso tinha na lei. Só que Deus perdoou, que disse: Davi, você não vai morrer. Você não vai morrer. Eram 2 pecados que levavam à morte: adultério e homicídio. E Deus culpou Davi dos 2. Um, ele praticou diretamente, que é o adultério, e o outro, o homicídio, ele mandou o cara para ser morto na guerra. Os inimigos mataram o cara, mas Deus colocou aquela morte na conta de Davi, porque Davi foi quem providenciou que aquele homem fosse para frente da batalha e morrer. Então Deus disse: foi você que matou ele. Então era pecado de morte. Deus perdoou, Davi não morreu, mas não ficou impune. Não ficou. Deus disse: ó, você fez no oculto, se apropriou da mulher do outro no oculto, vão se apropriar das tuas mulheres. Naquela época o rei tinha muitas mulheres, para todo Israel ver, você vai ser envergonhado. E o próprio filho de Davi, depois toma o reino, Absalão. Davi é obrigado a sair fugindo, as mulheres ficam para trás e montam uma tenda no meio do povo e tem relações com todas as mulheres do Davi, do pai. Com todas as mulheres, logicamente, só não com a mãe dele, mas tinha outras, teve, foi envergonhado. E coisas ruins aconteceu na casa de Davi, e foi Deus que permitiu aquilo por causa desse pecado. Então quer dizer, Deus ouviu a oração e Davi orou, se clamou a Deus. Deus perdoou o pecado de Davi, mas Deus não deixou impune. Ele sofreu dano pelo pecado. Então nós temos que entender isso do nosso Deus. O nosso Deus é santo, o nosso Deus nos perdoa, o nosso Deus responde às nossas orações, mas o Deus também toma vingança do nosso pecado. Ele toma. Se a gente aprontamos demais, vai ter consequências. Vai ter consequências. Você vê a própria escolha de Paulo. Paulo andava perseguindo a igreja. Por causa de Paulo, cristãos foram mortos, famílias inteiras, por causa de Paulo. Deus disse: tudo bem, eu vou alcançá-lo, só que ele vai padecer muito pelo meu evangelho. O que ele fez com os outros, ele vai passar também. Ele vai conhecer o que é sofrer pelo evangelho. Ele fez pessoas sofrerem, até blasfemarem. Agora ele vai pregar o evangelho e ele vai padecer. E padeceu. Então quer dizer, nós temos um Deus santo, nós temos um juiz perfeito,
Nós temos um Deus que perdoa. Nós temos um Deus que nos ouve. Mas nós temos que tomar cuidado também. Nós temos um Deus que toma vingança também dos nossos atos, que não deixa impune. Exemplo, Moisés. Deus, quando chamou Moisés, disse: você vai levar o povo, fazer o povo entrar na terra prometida. Moisés saiu com toda esperança, não só tirar o povo do Egito, mas também entrar na terra prometida. Quando chegou na hora de entrar na terra prometida, Deus disse: você não entra. Você está comigo, você é meu. Só que uma coisa eu não vou deixar você entrar nessa terra que você tanto quer. Por quê? Porque você, na hora que eu mandei você falar com a rocha, você me desobedeceu. Você bateu na rocha, feriu a rocha, e eu falei para você só falar. Então, de alguma coisa, Deus, ele tomou vingança naquele ato. Mas ele até disse: Deus, mas deixa, implorou, deixa eu pelo menos olhar, entrar nessa terra. Deus disse: não vai. Não vai por causa daquele dia, Moisés. Entenda bem, Moisés morreu de bem com Deus. O próprio Deus cuidou daquilo ali. Mas por causa daquela atitude, Deus disse: você não vai entrar aqui onde você tanto quer. Então nós temos que tomar cuidado. O nosso Deus é santo. O nosso Deus ouve nossas orações. O nosso Deus perdoa os nossos pecados. Mas Ele também não vai passar a mão no nosso erro. Ele não vai passar a mão. Isso é tudo para a gente, está escrito aqui tudo para a gente tomar cuidado, para a gente ter confiança em Deus, para a gente saber que com Deus nós podemos resolver qualquer problema, com Deus nós podemos receber o perdão dos nossos erros, mas nós temos que ver também que nosso pecado traz consequências, e Deus não vai passar a mão. É muito sério isso quando a gente olha. Aí diz assim: exaltai o Senhor nosso Deus e adorai no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Todo motivo da nossa adoração e da nossa comunhão é porque Ele é santo, a gente entender isso. Amém, Jesus? Mas a gente não esquecer isso, Ele é um Deus que ouve. Você veio aqui em busca de uma bênção, então fala com Ele, invoca Ele, clama a Ele. Amém, Jesus? Que Ele é um Deus que escuta oração. Cometeu um erro, chega diante dele, pede perdão. Ele é um Deus que perdoa. Agora também não fique cometendo e achando que vai sair impune, não, porque Ele não passa a mão no erro de ninguém, não, só porque é filho. Ele perdoa, mas Ele não passa a mão. Amém, Jesus? Então fica essa palavra.